Este vídeo vai ser sobre porque é que nós não pedimos ajuda, não é? O ser humano sabe que em conjunto consegue fazer mais do que individualmente, não é? Isto a nossa história prova, não é? Mas as nossas maiores conquistas, as nossas, foram feitas e conseguidas individualmente. Porque nós atribuímos a nós os sucessos e atribuímos aos outros os insucessos. Por isso, se atribuímos a nós os sucessos, tudo o que nós fizemos, fomos nós, não foram os outros. Não é? Ora, isto desorganiza-nos, porque há muita gente neste momento que precisa de ajuda, não a procura, e também há muitas vezes nem aceita ser ajudado. O que nós temos que ver neste vídeo, e vamos desconstruir as causas de porque é que nós não pedimos ajuda. Se nós as percebemos, pode ser que conseguiremos pedir ajuda ou não. Né? Ora, vamos lá. Estamos a falar de 12 pontos, 12 questões que a maioria das pessoas pensa, a maioria das pessoas já analisou, a maioria das pessoas já pensou nelas e decidiu sim ou não, não é? Por isso, vamos ver em que estado também está a vossa consciência da ajuda. Não é? Ora, vamos lá. Tudo o que nos acontece aconteceu. Não é? Nós não sabemos muitas vezes o tempo que demora a acontecer. Há coisas que acontecem-nos rapidamente, inesperadas, imprevistas. Há coisas que acontecem durante algum tempo e nós vamos vendo que temos um problema, mas não sabemos muito bem quando é que ele iniciou, quando é que nós demos conta que ele era um problema. Não é? Ora, qual é a causa das pessoas neste ponto não pedirem ajudas? É a esperança. As pessoas acham que, tal como aconteceu, pode desaparecer. Por isso, a esperança é uma inimiga da ação. Quem tem muita esperança em algo faz muito pouco. Por isso, neste caso, as pessoas não pedem ajuda porque estão à espera que a situação em si desapareça, se resolva, né? Deixe de ser um problema. Quanto tempo? Não sabemos, pois tem a ver com quanto tempo a pessoa consegue suportar o seu contexto. Né? Por isso, esta situação é fácil de perceber porque muitas vezes nós temos esperança em algo, não é? Que sabemos que não vai acontecer, mas a esperança dá-nos ânimo, a esperança tem essa parte. Por isso é que a fé, qualquer tipo de fé, envolve muito a esperança. Não é? Porque a esperança não nos faz fazer coisas, faz-nos esperar coisas. São duas coisas diferentes. Não é? Ora, o segundo ponto. Se nós escondemos até hoje, se nós não quisermos falar de algumas coisas até hoje, como é que nos vamos abrir com estranhos, não é? Falar destas coisas tão nossas com estranhos, não é? Ora, aqui qual é a causa? A causa é a vergonha, não é? As pessoas vão aprendendo a ter vergonha dos seus problemas e muitas vezes depois não conseguem falar neles. Ou muitas vezes nem conseguem pensar neles. Por isso, mesmo com as próprias pessoas, preferem esquecer. E há muita gente que esquece partes das suas vidas, não é? Segmentos das suas vidas. Pode esquecer por não pensar mais neles, pode esquecer por substituir, por isso vai ao problema e vê qual é os lados positivos e faz uma nova história, por isso reescreve o passado. E há pessoas mesmo que, a nível de trauma, o cérebro bloqueia, acaba por não lembrar de certas coisas. Mas a causa de nós termos coisas muito nossas e não nos gostamos de abrir com estranhos, mesmo que sejam profissionais especialistas para nos ajudar, é a vergonha. Esta é a causa. Né? Depois, a terceira situação é eu tenho tanta coisa para comprar, tanta coisa para fazer, não faço porque não tenho dinheiro, vou agora gastar dinheiro em consultas, não é? Que nem sei se vão resultar ou não. Por isso, aqui qual é a causa? A causa tem a ver com a gestão de prioridades. Não é? A pessoa está a achar que o dinheiro que vai aplicar nas consultas está a ser retirado de algo, não é? Aqui, a única coisa que nós temos que pensar é, nós com estes problemas que temos, conseguimos tudo o que queremos, porque muitas vezes é mais fácil nós resolvermos o problema para ficarmos empoderados, ficarmos sem problemas, e aí sim, conseguimos ganhar mais dinheiro, fazer mais coisas. Porque às vezes nós até temos dinheiro, não fazemos as coisas, nem compramos mais coisas, porque achamos que o nosso problema, não é? Não vai embora. Por isso nós temos um problema, temos que muitas vezes
Há gente a fazer poupança para, se o problema que tem tiver mais consequências, em vez de resolver o problema. Não é? Por isso, está a fazer uma poupança em dinheiro, não é? Para, se o problema que tem neste momento um dia piorar. Ora, aqui não tem grande lógica, não é? Porque se aplicarmos este dinheiro na resolução do problema, porque um problema é uma falta de decisão, é nós, em termos de prioridades, vermos o outro mais importante que nós. Porque todos os problemas podem ser resolvidos tomando decisões. Nós temos medo, mas é das consequências dos problemas. Muitas dessas consequências nós nunca passamos por elas e, por isso, como não queremos passar por elas, evitamos-las. É? Por isso, aqui a única coisa que temos que ver é a prioridade deve ser sempre o vosso bem-estar, o vosso equilíbrio. Por isso, se tiverem que investir dinheiro em vocês, façam. É melhor do que estar a investir dinheiro nos outros. Muitas vezes, as pessoas que vos causam problemas. Filhos, maridos, pais e mães. Por isso, vocês com essas pessoas não se poupam em esforços, em sacrifícios e em dinheiro, mas depois, para com vocês estão precisamente no registro contrário. A quarta situação. A pessoa sente que já resolveu na sua vida coisas mais complicadas e por isto eu vou resolver este problema que eu tenho eu vou resolver. Né? Aqui a causa é o procrastinar. As pessoas têm a tendência para diminuir a importância de algumas situações e adiar as soluções. Por isso, a pessoa acha que já resolveu algo mais difícil, por isso isto também vai conseguir resolver. Não sabe mais é quando. Aqui o que nós temos de pensar é quanto tempo a pessoa pode estar com este problema na sua vida a afetá-la, a perturbá-la. Isto tem a ver com o que a pessoa consegue em termos de limites. Não é? Mas, geralmente, a causa é procrastinar. Eu consigo resolver, vou resolver. Não sabemos mas é quando. Não é? Depois, uma quinta questão, que é eu não preciso da ajuda de ninguém. Esta é uma questão que existe muito, geralmente até mesmo nas pessoas fortalhaças, as ditas que são os pilares de toda a gente. Toda a gente olha para aquelas pessoas como se fossem as pessoas fortes, pessoas que conseguem resolver tudo, pessoas que já tiveram muitos problemas e que conseguiram-nos resolver, por isso, geralmente estas pessoas ficam com o convencimento que eu não preciso da ajuda de ninguém, não é? Qual é a causa que está aqui? A teimosia, não é? Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, nós conseguimos mais se estivermos num grupo, num conjunto, não é? Numa sociedade. Sozinhos somos menos, não é? Basta dizer que sozinhos somos um. Em grupo podemos ser mais do que um. Por isso, várias soluções para um problema muitas vezes é bom, porque nós sendo um, muitas vezes vamos arranjar soluções à medida das nossas aprendizagens. Podemos não ter tido as aprendizagens certas para resolver determinados problemas. Por isso, o input, por isso, o que as outras pessoas nos dizem pode ser uma solução diferente daquela que nós acharíamos. Não é? Por isso, muitas vezes a teimosia é uma grande percentagem das pessoas que não procuram ajuda. Depois, em sexto lugar, tudo se vai resolver, por isso eu só tenho, mas é que aguentar. Não é? Isto também há muita gente aí a fazer sacrifícios, a deixar as coisas andar. Ora, qual é a causa que está aqui a originar isto? É uma dessensibilização. Há pessoas que se adaptam aos problemas, têm problemas, aguentam-nos, não é? Ora, quanto mais aguentarem o problema, mais dessensibilizados estão. Por isso, problemas pequeninos, as pessoas, em vez de dizerem logo não, não quero e resolvê-los, toleram-nos. Por isso, a dessensibilização faz-nos tolerar muita coisa. E há pessoas que têm vidas infernais. Todas as pessoas lhes causam problemas e as pessoas aguentam. Ora, a pessoa já está de tal modo dessensibilizada que ela já nem sabe ver, em termos de problemas, quais são os grandes, quais são os pequenos. Ela só sabe que tem que aguentar. É uma aprendizagem. Não é? Em sétimo lugar, é as pessoas dizerem que não, eu não vou para consultas porque não quero tomar medicamentos nem andar drogado, não é? Ora, isto a causa é quase do mal ou menos, não é? Eu estou mal, não quero medicamentos porque não quero ficar pior, não é? Ora, medicamentos é se for, por exemplo, resolver os seus problemas a um psiquiatra, onde existe a farmacologia. Geralmente a psiquiatria trata muito, na abrangência geral da sua atividade, a consequência. Hoje, a pessoa está assim, vamos dar um fármaco que lhe resolva este problema, para a pessoa, de momento, ficar melhor, e depois, vamos então tratar do problema. O problema é que as pessoas tomam os comprimidos, acham que ficam melhores, e depois não resolvem o problema.
andam com os comprimidos, porque sentem-se melhores. Ora, não estão a resolver as causas, por isso, não estão a resolver as causas, os problemas vão continuar. Só a única diferença é que estão drogadas, não é? Estão a tolerar melhor a situação. Mas, indo à psicologia, onde nós, especialistas da saúde mental em psicologia, não utilizamos fármacos. Claro que a intervenção é mais demorada. Nós não temos um químico dentro de vocês a ajudar o nosso processo. Temos que ter dentro de vocês a vontade de mudar o processo. Não é? Por isso é que muitas pessoas vão à psicologia e acham que é tudo muito demorado. Porque ainda não estão no seu timing de autoajuda. A pessoa que quer mudar e que vá a um psicólogo ou uma psicóloga e sendo intervencionado, até é rápida a mudança. A pessoa tem, mas é que sentir que tem que mudar. Por isso, quando a pessoa pensa em fármacos, muitas vezes está a meter tudo no mesmo saco. Psiquiatra é uma coisa, psicólogos são outros. Por isso, decidam se querem andar drogados ou se querem intervencionar sem o fármaco, não é? Dependendo só de vocês. Ora, em oitavo lugar, nós vamos muitas vezes ao psicólogo e os que vão, não é? E dizem, nós vamos lá, falamos e aquilo não se resolve nada, não é? Quem verbaliza isto é porque não está no seu timing de mudança, não é? Nós não podemos querer mudar, estar com alguém que nos está a apresentar soluções, não adotar as soluções, por isso manter os problemas e depois achar que nada se resolve. Ora, a pessoa é que não se está a ajudar. Os psicólogos não são mágicos, nós não vamos entrar dentro de vocês e mudar as coisas. Nós vamos falar com vocês do que vos aconteceu e dizer-vos a vocês que, se tivessem feito A, B, C, D, as soluções teriam sido diferentes. Vamos experimentá-las. Por isso, não as experimentaram no passado, vamos experimentá-las agora. E a pessoa tenta o A, tenta o B, tenta o C e vai ver que as respostas são diferentes. Porque quando nós temos soluções diferentes, as respostas são diferentes. Não é? É isto que nós precisamos de ver. Por isso, muitas vezes, algumas situações até falar ajuda. Há certas coisas que as pessoas escondem dentro delas, enterram, que só falar delas já as resolveram. Não é? O problema é dar este passo. Por isso, sim, falar ajuda. O problema todo é que a pessoa está aqui quase com uma adaptação negativa. Aprendeu que falar não resolve a situação. Porque ela está habituada nos contextos, não é? De pessoas que falam e não fazem nada. É uma aprendizagem. Mas é pela negativa. Não é? Ora, em nono, eu tenho lá tempo para andar em consultas, não é? Há muita gente que diz isto, não é? Eu não tenho tempo, não é? Para andar em consultas. Ora, isto é uma desadaptação à realidade, porque se antigamente e antes do Covid as pessoas para ir a um psicólogo tinham que ir a uma consulta, a um consultório, neste momento com as videoconsultas podem estar em qualquer lado. Por isso, já estamos aqui a retirar o tempo do trânsito, o tempo da espera. A pessoa cada vez tem menos desculpa para ser o tempo a desculpa. Não é? Nós gastamos muito mal o nosso tempo. Não é? Por isso, giram melhor o vosso tempo e aplicam-no em vocês. Porque vocês têm que ter espaços e tempos vossos. E é aí que vocês têm que pôr a ajuda que vocês queiram ou não ter. Não é? Depois, em décimo, há coisas que eu jamais direi a alguém nesta vida. Não é? Por isso, há pessoas que dizem isto, não é? Há coisas que eu jamais... São minhas, vão morrer comigo, não é? Ora, isto é uma má aprendizagem relacional, não é? Porque tem que aprender a confiar nas pessoas. Aqui o que aconteceu é que as pessoas até hoje não houve nenhuma que lhes conquistasse a confiança suficiente para a pessoa falar de determinadas situações. Há situações muito complicadas de falar, não é? Como é que eu vou, em adulto, falar com uma pessoa amiga, mesmo que seja uma pessoa amiga, de que foi violada ou violada em criança, não é? É que nós nem sabemos por onde devemos de começar. Ora, há certos assuntos que só os especialistas, por isso são pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, que têm duas orelhas para nos ouvir, não é? E nós vamos lá tentar falar. E o especialista muitas vezes vê nos vossos silêncios aquilo que vocês têm dificuldade em dizer. E nós temos técnicas para vos fazer falar. Ora, há aqui a diferença entre os amigos e os especialistas, não é? Porque os amigos só vos ouvem. Os especialistas sabem vos ouvir e fazer falar. Essa é a diferença. Não é? Por isso aqui o que é necessário é que a má aprendizagem relacionar não peguem tudo o que é pessoa e a junte como sendo a pessoa que não vale a pena ouvir os nossos problemas.
Se nós não falarmos os nossos problemas, sim, nós levamos os problemas para a cova, para quando morrermos, não é? Mas durante a vida toda andamos com um problema. Não é? Por isso, falar de um problema muitas vezes ajuda. Não é? Em 11º lugar, as pessoas muitas vezes dizem, mas para gozarem comigo ou para me julgarem eu não preciso de ir a uma consulta, não é? Isso já toda a gente faz, não é? Ora, aqui é uma má aprendizagem porque não têm experiência próprios, não é? Nenhum especialista goza com as pessoas ou as julga, porque até é contra a parte da solução. Se nós queremos arranjar uma solução para aquela pessoa, gozar com ela ou julgá-la, a solução já caiu por terra, não é? Porque a pessoa tem que esperar de nós algo diferente do que tem nas outras pessoas. Por isso, eu, como especialista, eu aceito todos os problemas, mesmo que sejam aqueles que eu, pessoalmente, não os fazia, não os pensava, não os geria assim. Não. Nós temos que estar a ver o problema do lado de fora, não é? Porque é do lado de fora que nós temos que arranjar soluções. Porque do lado de dentro está a pessoa e ainda não conseguiu arranjar a solução. Não é? Por isso, os especialistas não gozam com os problemas das pessoas, nem as julgam. Preciso, mas é de ouvir o que vocês têm que dizer, por muito que vos tenham vergonha de dizer, que vos custe dizer, que nunca tenham dito a ninguém, para depois nós pegarmos naquele problema que já foi verbalizado, por isso passou a ser um problema real, porque nós só depois de falarmos é que ele passa a ser real. Há muitos problemas que nós temos dentro de nós que às vezes até julgamos, será que nos aconteceu, não é? Ora, aí está, a nossa memória que nos está aqui a tentar esquecer um problema. Por isso, falar faz a realidade aparecer. Depois, vamos tratar da realidade. Não? Há pessoas que dizem, mas são assuntos que já passaram há muitos anos, nós não conseguimos resolver as situações. Não é verdade, não é? Nós podemos resolver as situações gerindo a culpa que temos desse problema, fazendo um auto-perdão, não é? Porque há muitas pessoas que até pensam que são as culpadas dos problemas que lhes aconteceram e as pessoas não tiveram culpa nenhuma. Há muitas técnicas que os especialistas têm que vos podem ajudar a resolver problemas do passado, hoje. Em 12º lugar, há as pessoas que dizem que já foram a muitas consultas e que não deu resultado, não é? Ora, eu já falei aqui atrás desta situação, não é? Podemos nós não estar no nosso timing de mudança, não é? Nós, para mudar, temos que ter todas as necessidades de mudança e muitas vezes não as temos, não é? Podemos estar a pedir ajuda porque alguém disse vai lá e pede ajuda. Ora, não estou a pedir ajuda por mim próprio. Há muita gente que vai às consultas de psicólogos para pedir ajuda para mudar os seus contextos. Não é? Ora, nós vimos pedir ajuda para mudar os outros, não tem lógica nenhuma, não é? Por isso, as consultas de psicologia são o mais eficazes possíveis desde que a pessoa também seja eficaz na sua ajuda. Mas é lá uma pessoa, o especialista, que está a ajudá-la, a dar-lhe soluções. Vamos tentando, não é? Para ver a mudança. Mudar não é fácil, não é? Por isso é que as pessoas hoje em dia também que gostam de tudo fácil, não é? Tudo pronto, tudo para já, têm muita dificuldade em pedir ajuda porque sabem que, como demorou algum tempo a terem o problema, também vai demorar algum tempo a ficarem sem o problema. Verdade, não é? Eu costumo dizer a todas as minhas clientes e clientes, não é? Se demorou 10 anos a resolver uma situação, nós não temos situações que as resolvemos em 5 minutos. Claro que não precisam de 10 anos para as resolver. A velocidade é a vossa. Vocês é que sabem em que ponto de mudança é que estão. Eu costumo dizer, como psicólogo, que eu sou como as rodinhas das bicicletas das crianças. Aquelas que se põem para equilibrar, não é? A pessoa que está aqui como minha cliente é que está a pedalar a bicicleta e está com o guiador. Por isso, a pedalada é à velocidade que a pessoa quer, o guiador vira para onde quer, eu só estou como um apoio. A determinado momento os apoios já não são precisos, porque a pessoa estão equilibradas e pode gerir a sua vida como quiser. Por isso, a psicologia é algo que ajuda a pessoa a resolver um problema e depois a liberta para ela ir para a sua vida. Aqui o que nós queremos é que tenham novas tentativas onde não seja o erro a consequência, mas que seja o sucesso. Não é? Muita gente acha que, como tem sempre muitos problemas, tudo o que lhes acontece vai gerar problemas. Não é verdade. Ora, o que a pessoa tem que fazer tem que ver que muitas vezes os problemas que lhes aconteceu foram mal geridos, mal decididos, adiados, houve muitas permissões. Por isso, se nós mudarmos tudo isto,
os novos problemas não vão ter as mesmas consequências. Não é? Por isso, como vocês veem em 12 pontos, há muitas razões para nós não pedirmos ajuda. Mas nós estamos a precisar de ajuda. Por isso, o que é necessário é como é que nós pedimos ajuda. O meu canal no YouTube, vão ao meu Facebook e tem lá muitas publicações com esse canal. Tem lá mais de 130 vídeos gratuitos, por isso não vos custa dinheiro nenhum, que têm entre 20 a 30 minutos. Por isso são vídeos que explicam a fundo as situações. Ouçam! Porque muitas vezes vocês nem precisam de ir a um especialista a gastar dinheiro. Têm, mas é que fazer um comparativo. Se calhar num destes vídeos que vocês ouvem, podem ver lá situações e dizer, olha, eu realmente nunca pensei naquilo. Ou, eu já tentei fazer aquilo, mas pensei que era difícil. Será que resulta? Ora, nós temos estes pensamentos para connosco, mas é gratuito. Está lá disponível. Existe muita ajuda disponível gratuita hoje em dia online. As pessoas é que ainda não estão no momento de mudança. E as pessoas às vezes perguntam assim, e qual é o meu tempo de mudança? Conforme os vossos limites. Há pessoas que demoram 10 anos para mudar algo e durante 10 anos são infelizes. Há pessoas que em meia hora mudam uma vida inteira, não é? Por isso, os vossos limites é que estão contra vocês ou a favor de vocês. O especialista encontra os vossos limites, porque muitas vezes vocês nem sabem que limites é que têm. Por isso é que permitiram tudo e têm problemas, não é? Por isso, procurem ajuda para serem vocês o motor da vossa ajuda. Nós só estamos cá para vos guiar e para vos apoiar.